Olá, que a graça do Senhor esteja sobre sua vida, seja bem-vindo ao nosso estudo, esse estudo que eu estou proporcionando para toda a nossa igreja. Estamos refletindo esse tema, Igreja que Prevalece, repensando a nossa igreja nos domingos pela manhã. Nós temos feito isso e, infelizmente, por conta de alguns imprevistos, nós não conseguimos fazer a transmissão da escola bíblica como nós estávamos fazendo. Sendo esse um assunto tão importante para que a nossa igreja possa estudar junto, então decidi fazer esses vídeos para que você possa entender o que estamos refletindo e juntamente conosco, aqueles que estão já no domingo pela manhã, e nós como igreja, um dia tomarmos uma decisão de qual rumo e qual seria a nossa filosofia ministerial daqui até a volta de Cristo. Isso é um fator muito importante. O que eu tenho falado na escola bíblica é, quando uma igreja ela não tem uma filosofia ministerial, ela não tem uma identidade, ela não tem o seu jeito de ser, a cada troca de pastor, ela muda o seu jeito de ser. Quando nós temos uma identidade, sabemos para que existimos e aonde nós queremos chegar, mesmo que haja uma troca de pastor, ela mantém a sua identidade. E é por isso que é tão importante que a gente reflita sobre esse tema, sobre os nossos propósitos. E dentro disso, ser uma igreja que prevalece diante do tempo e diante das dificuldades. E repensarmos então a nossa igreja. A nossa igreja ela tem uma declaração de missão, onde diz que nós fazemos discípulos, conquistamos mais pessoas para Cristo, para que ela possa viver os propósitos de Deus aqui na terra. Essa declaração já nos encaminha para uma direção filosofia de ministerial, que seria uma igreja com propósito. Isso você pode ver no livro do pastor Rick Warren, essa filosofia ministerial, e é ele que nós estamos estudando como igreja para entendermos o que significa ser uma igreja com propósito. Este é o livro que temos utilizado como guia do nosso estudo, conhecendo e sabendo que é uma igreja com propósito, para que possamos então tomar uma decisão definitiva de sermos ou não. O que eu tenho falado na Escola Bíblica Dominical, juntamente com os irmãos, é que a nossa igreja, ela tem uma declaração de missão de uma igreja com propósito, mas em sua estrutura, ela se mantém uma igreja tradicional da década de 90. E isso faz com que a gente repense a nossa igreja. Estamos num tempo de transição. E aproveitando esse tempo também de transição no mundo inteiro para uma nova etapa, para um novo momento mundial, também dá para nós a oportunidade de repensarmos a nossa igreja e sabermos que caminhos vamos seguir. Até aqui já falamos muito sobre a questão de qual é a força motivadora da igreja, e falamos sobre algumas delas. Só para lembrar, nós falamos uma igreja ela pode ser direcionada por evento, uma igreja ela pode ser direcionada por finanças, uma igreja pode ser direcionada pelos seus líderes, e essas forças motivadoras não são corretas se queremos viver os propósitos de Deus. O que deve motivar a nossa vida, de fato, são os propósitos de Deus. E atentos às oportunidades que Deus tem nos dado para que as pessoas possam conhecer a Jesus Cristo. Porque o que queremos, de fato, é que a igreja cresça. Esse é o meu desejo. Meu desejo é ver a igreja lotada, todas as cadeiras ocupadas e tendo a necessidade de fazermos até mais cultos. E eu tenho certeza que essa também é sua vontade, o seu desejo, o seu sonho de ver mais pessoas conhecendo a Cristo. E então, esse é o propósito de Deus. E para que a gente possa viver isso, é necessário então que a gente esteja no propósito de Deus. E para que isso aconteça, é muito importante o que esse texto de Coríntios nos diz. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, vai dizer o seguinte: Peço-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis a mesma coisa e não haja entre vós separações, que sejam unidos no mesmo raciocínio e na mesma opinião. A igreja de Corinto era uma igreja excelente. Qualquer pessoa que olhasse para aquela igreja poderia dizer o seguinte: eu quero pertencer a essa igreja,
O apóstolo Paulo mesmo menciona que aquela igreja era uma igreja cheia de dons, cheia de pessoas talentosas, cheia de pessoas que tinham totalmente potencial. Era uma igreja que qualquer um de nós gostaríamos de participar. Mas a grande dificuldade que aquela igreja tinha é que cada um pensava de uma forma, cada um seguia o seu caminho, não havia uma união. E nesse sentido o apóstolo Paulo menciona, olha, é necessário que vocês pensem junto, tenham a mesma direção, o mesmo propósito. E pensarmos sobre isso vai fazer com que a gente possa se alinhar e seguir em frente naquilo que Deus tem para a nossa igreja. É um tempo que nós estamos olhando, aprendendo, mas também um tempo de orarmos para que Deus nos direcione a que lado devemos seguir. Por isso que é muito importante que você acompanhe sempre os vídeos, as transmissões que serão colocadas para que você possa estar junto conosco e a gente ter a mesma direção. É claro que eu gostaria de fazer para você uma pergunta. Essa pergunta é muito importante e merece sua atenção. Essa pergunta que eu gostaria de fazer é: por que a igreja existe? Você já pensou sobre esta pergunta? Você já tem essa resposta? Qual é a razão de nós existirmos como igreja? Qual é a razão de nós existirmos aqui nessa cidade? Com que propósito Deus permitiu que a nossa igreja, há quase 40 anos atrás, esse ano vamos completar 39 anos de existência, e nesses 39 anos, qual é a razão de Deus ter permitido que nós existimos como igreja? Eu creio que a razão que Deus permitiu para que nós pudéssemos viver como igreja, precisamos ter um grande compromisso. Com o quê? Com o grande mandamento de Deus e a grande comissão. Quando nós pensamos sobre grande comissão, é esse texto de Mateus 28, 19 e 20, que diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. O texto da grande comissão significa algo que fazemos juntos. Não é algo que a pessoa faz separado, sozinho, uma única pessoa faz isso. Não. Comissão significa algo que se faz junto, com mais pessoas. Isso quer dizer que nós, como igreja, precisamos então ter esse compromisso com a grande comissão. Mas não somente com a grande comissão, mas precisamos também ter um grande compromisso com o grande mandamento. O grande mandamento está escrito também em Mateus 22, 37 a 39. Você vai achar uma outra referência desse texto em Marcos. Mas eu peguei o texto de Mateus, que diz assim: Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Quando uma igreja vive esse grande compromisso com grande comissão e com grande mandamento, o que isso significa? Significa que nesses dois textos nós encontramos o propósito de Deus para nós como igreja. Então, quais são os propósitos de Deus para nós como igreja? Primeiro, quando ele diz no grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, isto é, adorar a Deus. Isso que quer dizer esse texto. Quando ele fala sobre amar ao próximo como a você mesmo, isto é servir, porque nós demonstramos amor pelo próximo quando nós o servimos. E no texto do Grande Comissão, quando ele diz, façam discípulos, isto é missões, é quando nós evangelizamos, é quando nós envolvemos o nosso coração em ganhar pessoas para Jesus Cristo. Quando ele diz, batizando-os, isso é comunhão, porque uma pessoa se torna membro da nossa igreja, ela faz parte da nossa igreja, quando ela se batiza. O batismo é a concretização de que a pessoa quer continuar junto conosco.
Então isso quer dizer que ela está em comunhão conosco, fazendo parte da nossa família. E quando ele fala sobre ensinar a obedecer, estamos falando de discipulado, de crescimento espiritual, de crescimento no conhecimento de Deus, da sua palavra, sendo transformado pelo Espírito Santo de Deus. E isso é muito importante que a gente entenda que esses são os 5 propósitos de Deus para a igreja. Quais são os 5 propósitos de Deus para a igreja, então? Adoração, serviço, comunhão, discipulado e missões. Esses são os 5 propósitos de Deus pelos quais nós, como igreja, devemos vivenciá-los a cada dia. Talvez a grande questão que fica é que muitas vezes as igrejas, elas não têm um propósito equilibrado. Elas não vivem equilibradamente de propósito. E nesse sentido, podem existir 5 tipos de igreja que até fazem muito bem o seu trabalho, mas não desempenham de forma equilibrada. Quais são esses tipos de igreja que a gente encontra, então, no dia a dia das igrejas no Brasil e no mundo? O primeiro tipo de igreja é aquela igreja que é ganhadora de almas. Ou seja, seu foco é ganhar cada vez mais pessoas para Jesus Cristo. E o que é forte nela são os apelos, são as atividades evangelísticas. Mas e o discipulado? E as outras situações? Para ela não fica tão evidente. A única coisa que ela quer é ganhar pessoas para Jesus Cristo. O outro tipo de igreja é aquela que desfruta da presença de Deus. O maior objetivo dela é o momento de adoração. São igrejas que você encontra como característica aquelas que dão mais ênfase ao momento de louvor. Você vai para a igreja, ela fica 1h, 1h30 no louvor, 10 minutos para a palavra e depois cantam de novo. É muito mais a busca em desfrutar da presença de Deus do que ela ter um aprendizado, a comunhão com os irmãos. Geralmente essas igrejas têm esse foco. Mas pode ter a igreja da reunião familiar, uma igreja da comunhão. Ela é importante para ela que não é crescer. É importante para ela que tenha ali a comunhão dos irmãos, porque crescer na mentalidade dessa igreja entende que ela vai perder a comunhão. E então ali os irmãos ficam em comunhão, os pequenos grupos não trazem pessoas novas, não há um evangelismo intencional e efetivo. Mas é uma igreja que vive comunhão. Dentro desse aspecto, o pastor Rick Warren diz que essa igreja é a igreja que tem koinonite, ou seja, a comunhão está tão intensa nela que ela não consegue enxergar outras pessoas para ganhar para Jesus Cristo. Ela não quer que a igreja cresça. E essa é a igreja da reunião familiar. Existem várias assim no Brasil. A igreja sala de aula. A igreja que ela é forte no seu ensino da palavra de Deus. Para ela, nesse tipo de igreja, usa-se a seguinte argumentação: é melhor que a gente tenha pessoas maduras, crentes firmes, do que pensar em ganhar pessoas para Jesus Cristo. O objetivo dela é o ensino da palavra, doutrina. Não quero dizer com isso que eu não me preocupe com essas coisas. Mas quando uma igreja se preocupa demais com isso, ela não tem os olhos voltados para ganhar pessoas para Jesus Cristo. E o quinto tipo de igreja é a igreja da consciência social. Ou seja, aquela igreja que tudo que ela faz é voltada para tirar um pouco da desigualdade social, dar à pessoa mais benefícios, fazer obras sociais, é muito mais voltada para isso do que qualquer outra situação. Essas igrejas estão erradas no que elas fazem? Não. A única situação é que elas estão desequilibradas. E sendo desequilibrada, ela não tem uma saúde na igreja. E o que mais importa numa igreja não é o tanto que ela faz, mas o quanto que ela é saudável. E ela se torna saudável quando ela vive os propósitos de Deus aqui na terra. Porque viver os propósitos de Deus aqui na terra se dá equilíbrio. E dessa forma a gente não dispensa nada do que Deus estabeleceu para nós. Um outro fator que é muito importante que a gente entenda, porque é necessário que a gente viva de forma equilibrada os propósitos de Deus, porque o pastor Rick Warren, ele coloca um círculo de compromisso, onde faz com que a gente entenda por que é importante a gente viver os 5 propósitos de Deus numa igreja, que assim nós não deixamos ninguém de fora. Eu vou colocar para você agora essa imagem para que você possa entender.
Esse círculo tem aí cada tipo de pessoas que temos numa cidade. Por exemplo, quando ele diz multidão, ele está falando sobre pessoas que não conhecem a Cristo e nem frequentam a igreja. São as pessoas sem Jesus Cristo. São as pessoas que não pertencem a igreja nenhuma, a igreja evangélica nenhuma. Elas precisam ser alcançadas. E quando nós falamos sobre queremos chegar na multidão, nós vamos chegar com o propósito do evangelismo. E é através do evangelismo que nós alcançamos a multidão. Depois que nós alcançamos as pessoas da multidão, nosso objetivo é trazer essas pessoas que estão lá fora para frequentar a nossa igreja. E quando ela se torna um frequentador da nossa igreja, ela faz parte da adoração da nossa igreja. Ela está envolvida no culto, ela está louvando a Deus, ela está orando, então ela está envolvida com o propósito da adoração, e é nesse aspecto que a gente então ensina a ela o quanto que é importante ela se entregar para Deus. Depois que ela se torna frequentador, que ela participa dos nossos cultos de forma regular, o nosso objetivo é que essa pessoa se torne membro da igreja. E isso vem pelo batismo. E aí a gente começa a ministrar para ela a importância da comunhão, fazer parte da família, estar abençoando pessoas, sendo abençoada também, porque a comunhão é algo de mão dupla. Nós tanto damos quanto também recebemos os benefícios da comunhão. Depois que ela se torna membro, nosso objetivo é que ela se torne uma pessoa comprometida. São aquelas pessoas que nós podemos contar, são aquelas pessoas que contribuem, que estão presentes sempre, que servem em algum ministério, estão dispostos em ajudar, em fazer com que o trabalho da igreja continue. E o último círculo é o círculo do núcleo, que são os líderes da igreja. Aqueles que direcionam a igreja na sua visão e na sua missão. Contribuem para que, através da sua liderança, todos os ministérios que incluem os comprometidos cumprem o seu papel, para que possam abençoar as pessoas que são membros, os frequentadores, e alcançar a multidão. Esse ciclo é contínuo. Nós ganhamos uma pessoa para Jesus, queremos que ela se torne frequentadora. Depois que ela se torna frequentadora, nós vamos trabalhar para ela que se torne membro, para que ela se torne uma pessoa comprometida e que ela possa fazer parte do núcleo. E assim esse ciclo continua sem fim. Aliás, até a volta de Cristo. Dessa forma, nós estamos vivendo e precisamos viver equilibradamente cada propósito. Porque se nós formos somente uma igreja de sala de aula, por exemplo, nós só vamos alcançar o núcleo. Se nós formos uma igreja que só vive de comunhão, nós só vamos alcançar os membros, não vamos prepará-los para a liderança. E se nós pensarmos somente em ganhar almas para Jesus Cristo, e as pessoas que são membros da igreja, e os comprometidos, e os líderes, como serão ministrados se todo o nosso esforço é sempre para alcançar os de fora? E para cada pessoa nesse círculo é ministrado uma palavra específica, para que a igreja possa ter então o seu equilíbrio, e assim cada pessoa possa crescer cada vez mais. O exemplo tem na nossa casa. Quando nasceu Samuel, ele precisou de leite materno. A Sofia, nos seus 5 anos, nos seus 6 anos, aliás, ela não poderia, em hipótese alguma, tomar leite materno. Ela tinha que continuar a sua alimentação sólida, normal, como estava tendo, sem regressar. Quando nós focamos, por exemplo, na multidão, seria como dar leite materno para quem já precisa um alimento mais sólido. Por isso que viver de forma equilibrada os propósitos é essencial para a nossa igreja. E o nosso objetivo é que a gente de fato viva esses 5 propósitos. Espero que esse pequeno estudo possa ter clareado sua mente. Qualquer dúvida, você pode colocar nos comentários desse vídeo ou mandar um WhatsApp para que a gente possa então esclarecer cada vez mais. E assim como igreja, possamos viver os 5 propósitos de Deus que Ele estabeleceu para nós. Eu gostaria de orar antes de nós encerrarmos essa transmissão. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua bondade, pedindo que o Senhor nos dê a Tua direção para o caminho que nós devemos seguir. Que como igreja possamos estar juntos nessa direção para ganhar pessoas para o Senhor, para edificar o Seu corpo e para fazer com que cada vez mais
possamos estar na Tua presença, em comunhão e servindo pessoas. Que o Senhor nos abençoe. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.